Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênio 45 e nós vamos nos alegrar muito nesse estudo. Por quê? Tá bom? O próprio cabeçalho da seção 45 diz o seguinte, que essa revelação ela foi dada num período da igreja, ou seja, quando ela foi recebida, era num tempo de muitos relatos falsos que estava havendo, muitas histórias tolas publicadas em jornais, né? Eu vou trazer algumas dessas histórias aqui no decorrer da semana, coisas que eram publicadas, para quê? Para o impedimento de que as pessoas viessem a se tornar membro da igreja. E mesmo assim, mesmo com o inimigo, né, se levantando, fazendo coisas ali para as pessoas não se filiarem à igreja, muitos estavam se filiando à igreja. Em pouco tempo ali, acho que 11 meses de igreja já estava ali 2.000 pessoas, né, batizadas ali. Então, com certeza, algumas pessoas vão dar ouvido a esses relatos falsos, como faz hoje em dia, né? Relatos falsos sobre a igreja, falando mal sobre a igreja, e se impede que as pessoas investiguem a obra, né, de Deus, que procurem conhecer a igreja. Isso acontece. Porém, em meio a toda essa oposição, o cabeçalho ainda fala assim, né? Em meio a essa oposição que estava tendo do inimigo, diz: mas para a alegria dos santos recebi o seguinte. E aí começa a revelação. Então essa revelação 45 vai ser uma revelação de alegria, tá bom? Para nós nos alegrarmos, porque tem muitas acusações, porém nós temos um advogado. Aliás, esse deve ser um dos títulos, né, da mensagem que eu devo colocar. Nosso advogado, que é Jesus Cristo, tá bom? Então, se aquele que nos acusa está nos acusando, saibamos que nós temos um advogado também, que é Cristo. Então vamos começar aqui, hoje nós vamos estudar aqui do versículo 1 até o versículo 10. Começando aqui no versículo 1, diz assim: escutai ao povo da minha igreja, a quem foi dado o reino. Escutai e dai ouvido àquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem, que movem e têm o seu ser. Olha aqui, então é o Senhor se apresentando aqui. E ele está falando, eu tenho autonomia para falar. A gente não é um achismo. O Senhor, ele conhece toda, aquele que fez mover todas as coisas, aquele que faz viver todas as coisas. Então ele tem autonomia para falar, nada mais, nada menos do que o próprio Senhor aqui falando. Então nós podemos confiar no que ele está falando aqui, né? Tem uma frase que eu até procurei no... procurei saber o autor, mas eu não encontrei. É uma frase assim que diz: vem comigo que você passa de ano. Então aqui, vem com o Senhor que a gente passa de ano, a gente vai se dar bem. Cola no Senhor, né? Esteja junto do Senhor que a gente vai se dar bem. Tá bom? Esse que é o plano. Aliás, as escrituras falam isso, né? Já é um grande spoiler, né? Spoiler é contar o final do filme antes. E as escrituras já falam quem vai vencer, que é o lado de Cristo, é o lado de Deus. Então, basta a gente ficar do lado certo, tá bom? Então aqui, essa frase, né? Vem comigo que você passa de ano. Eu não sei o autor, procurei aqui, não achei, tá bom? Vamos lá, o versículo 2 aqui diz: e também digo, escutai minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Na hora em que menos esperais, o verão terá passado, a colheita estará terminada e a vossa alma não estará salva. Então aqui o Senhor usa uma expressão. Primeiro, ele fala, né, de que ele sabe do que ele está falando, né, que nós podemos confiar nele. Ele que fez todas as coisas aqui. Tá bom? Então ele tem todo o conhecimento. Nós podemos confiar no que o Senhor fala. Então aqui ele fala, escuta, né? Então escuta o que eu vou dizer agora. E aí ele fala a respeito aqui sobre o tempo, né? Que o tempo pode acabar, conforme ele falou na revelação aqui: escutai minha voz para que a morte não vos surpreenda. Na verdade, nenhum de nós sabemos a hora que vamos morrer, né? E pode ser repentina, pode ser... não tem idade, né? Então, a mortalidade chega a todas as pessoas em idades diferentes. A gente não sabe, a realidade a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Então, por que o Senhor fala aqui que a morte não vos surpreenda? Não significa morrer repentinamente, né? Significa que não está preparado para morrer. Ué, mas como é que se prepara para morrer? Tendo uma boa morte, como nós estudamos na semana passada.
falou que aqueles que estão no Senhor não provará a morte, porque a morte parecerá doce a essa pessoa, tá bom? Então, estar preparado para morrer significa ser digno, ser vivendo os mandamentos. Então, uma das coisas que ele fala aqui, ele está falando a respeito do tempo. Olha a linguagem que ele fala, né? Para que a morte não vos surpreenda. Ele diz aqui também, a hora que menos esperais, ou seja, então vai ser uma surpresa, né? A hora da morte ali, se nós não estivermos preparados. Ele usou a expressão também aqui, o verão terá passado. Imagina aí, né? Vou usar essa expressão aqui. Você ficou de férias, passou o verão todo, você não foi na praia, não curtiu nada, porque você ficou de recuperação, porque você teve que ficar estudando as férias inteiras. Então o verão passou, você não aproveitou nada. Por quê? Porque você não estava preparado para o verão, porque você estava todo atrasado nas matérias lá, vários trabalhos para entregar. Então aqui o Senhor está falando, o verão passou. Ele está falando, a oportunidade passou, não vai, o tempo é algo que não volta, né? E ele usa a expressão aqui também, a colheita está terminada. Então existe a hora de colher, existe a hora de plantar. Se você não plantar antes, como é que você vai colher? Então, a hora de colher já passou. Né? Não tem como você plantar na hora de colher, porque a semente tem o seu período ali, né, de plantio, tudo. Então, aqui ele dá a expressão essa, né, que já passou a hora de colher. Ou seja, aqui é um símbolo da morte. Ele falando, já acabou, o tempo acabou. Você foi surpreendido pela morte, não deu tempo de você produzir os frutos, as colheitas, tá bom? Então ele usa essa linguagem aqui muito rica, eu gostei, tá bom? Aqui nada mais, nada menos para nós significa uma palavra que diz procrastinação. O que é procrastinação? É sempre deixar para depois. Nós temos a conferência da igreja, né? Não me admiro muito se o reino do inimigo, sendo organizado, também ele não tem as suas conferências, né? E fica ali debatendo como nos afastar de Deus, tá bom? E imaginamos nessa conferência as pessoas, os inimigos ali, né? Fazendo treinamento, e um deles fala, para afastar as pessoas de Deus, eu vou dizer que Deus não existe. Aí o inimigo de toda a retidão você vai conseguir algumas pessoas, né, para o reino se essas pessoas não acreditam em Deus. Né? Aí o outro vem e fala assim, bom, eu vou falar que o diabo não existe. Se o diabo não existe, não tem punição, você vai conseguir mais do que o primeiro. Né? E aí vem um outro terceiro ali e falou, olha, o que eu vou fazer, né? Vou falar para as pessoas, que elas têm muito tempo ainda, né? Para depois fazer as coisas. Deixa para depois, deixa para depois. E isso, aí o inimigo bateu o pau e falou, é isso que vai trazer as pessoas, né? Vai enganar as pessoas. Elas achar que vai ter muito e muito tempo. Já reparou que as escrituras falam de urgências, né? Cingir os lombos, coisas com pressa. A gente tem que se apressar para nos prepararmos para esse dia. Tá bom? Então aqui a palavra, né? Que significa que procrastinar. Eu tinha pegado ela aqui no dicionário. Deixa eu ver se tem aqui. Já nem sei onde eu marquei aqui, né? Bom, mas procrastinar significa desperdiçar o tempo, deixar para depois. Uma escritura para dar uma versão para nós aqui sobre procrastinação foi usada semana passada aqui, falando sobre a lei da consagração, mas eu vou usar sobre procrastinação aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim, porque ouvimos que alguns entre vós, é Paulo falando, né? Que os que estavam lá em Tessalonicenses andavam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então veja, o tempo é igual para todo mundo, 24 horas do dia, tá bom? Tem uma boa parte do tempo que a gente passa dormindo, que é necessário para o descanso do corpo, mas e as outras horas, né, que nós passamos acordados? Algumas pessoas até usam essa termo, eu não tive tempo, o tempo é igual para todo mundo. Às vezes a pessoa não deu prioridade àquilo que tinha que fazer. Eu não tive tempo de ler as escrituras? Espera aí, né? Não foi a prioridade nossa ler as escrituras, então é diferente. A gente tem que aprender a administrar o nosso tempo. Então vemos aqui na escritura que Paulo fala que alguns estavam desordenados, não querendo trabalhar, mas faziam coisas vãs. Se a pessoa tem tempo para fazer coisas vãs,
vai ter tempo para trabalhar. Se a pessoa tem tempo de assistir vídeo no YouTube, tem tempo de diversão, e é necessária a diversão, né? Mas se você só usa o seu tempo para diversão, fica errado. Você está perdendo tempo de se edificar, de ler as Escrituras, de se aproximar do Senhor. Então a procrastinação, ela torna-se, né, um pecado, né? Deixar sempre para depois, tá bom? Vamos lá, continuando aqui o versículo 3 diz assim: Ouve aquele que é vosso advogado junto ao Pai e está pleiteando vossa causa perante ele. Olha aqui, né? Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Essa palavra advogado, eu peguei ela aqui no grego, né? No grego aqui, essa palavra advogado, o sentido da palavra advogado significa chamar, estar ao lado. Então, quando você tem um advogado, ou seja, tem Cristo como seu advogado, significa que ele vai estar ao seu lado, ele vai ser chamado e estar ao seu lado. Imagina a gente estando perante Deus e a gente não vai estar sozinho, Cristo vai estar conosco. Veja só o que João ele fala sobre isso, né? O apóstolo João. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, e todos nós pecamos, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós pecamos, mas nós temos Cristo que vai nos defender. Como que Cristo vai defender? Nessa sessão aqui, né, de Doutrina e Convênio, vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. O que o nosso advogado, Cristo, ele vai dizer ao Pai? Eu achei lindo essas palavras aqui que Jesus Cristo diz ao Pai. Versículo 4, ele diz o seguinte, versículo 4 e o versículo 5. Ele diz ao Pai, né? Pai, contempla o sofrimento e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho, que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosse glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos, a que creram em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Então veja, Cristo estando ao nosso lado e falando ao Pai. Pai, contempla o sangue do teu filho. Eu derramei o meu sangue para que esses fossem purificados, para que eles se tornassem puros, para que eles pudessem ter a vida eterna, né? Nenhum advogado no mundo poderia dizer essas palavras, mas Cristo, ele pode dizer, porque ele realmente, ele pagou pelos nossos erros, ele derramou seu sangue, então ele pode dizer ao Pai, Pai, contempla, alegra-se, né? Aqui é o sentido da palavra, alegra-se com esses, porque pelo meu sangue derramado eles vão ter a vida eterna, né? Que lindo, né? Que lindo o Senhor nos defendendo, né? Estando ao nosso lado para que nós sejamos salvos no reino de Deus. E aqui, então, essas palavras ele diz, né, ao Senhor. E aqui, então, no versículo 6, o que ele diz para nós, né, para a igreja dele? Ele diz assim, escuta o povo da minha igreja, vós, eldres, juntos escutai e ouvi a minha voz, durante o tempo que se chama hoje, e não endureçais o coração. Então aqui ele chama para que nós possamos ouvir a voz dele. Quando? No tempo que se chama hoje. Mais uma vez aqui, me salta aos olhos aquela palavra que é procrastinar, deixar para depois. Então o que nós escutarmos aqui, nós devemos pôr em prática quando? Hoje. O Senhor fala, escutar essas coisas hoje. O que ele disse? Versículos, na verdade a sessão toda, que é o que o Senhor diz, mas veja aqui o que ele diz aqui no versículo 7 e 8. Pois em verdade vos digo que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a luz e a vida do mundo, uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Eu vim aos meus e os meus não me receberam, mas todos os que me receberam dei poder para realizar muitos milagres e para tornarem-se os filhos de Deus. E aos que crerem em meu nome, dei poder para alcançarem a vida eterna. Então, aqui ele fala que ele veio aos seus, os seus não os receberam, ou seja, ali os judeus, negaram, crucificaram, né, não recebeu. Mas os que recebem a Cristo e os que receberam em Cristo também naquela época, a esses Deus deu o poder de fazer milagres. Qual o maior milagre?
conforme ele diz, de nos tornarmos filhos de Deus, tá bom? Esse é o maior milagre, de nós nos tornarmos filhos de Deus, e ele deu também a vida eterna para nós, tá bom? Os que creem em seu nome, os que se voltam para o Senhor. Lindo isso, né? Vamos lá, versículo 9 e o 10 aqui para finalizar a nossa mensagem. Assim também dei ao mundo o meu eterno convênio. Então, além do Senhor ter dado o seu sangue, ter nos purificado, ele deu também o convênio. Por meio da igreja, nós fazemos convênio com o Senhor. O Senhor estabeleceu a sua igreja para que pudéssemos fazer convênio com ele. Batismo, receber o Espírito Santo, convênios no templo. Então, aqui ele fala que esse convênio, né, ele vai servir de um estandarte, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Vai servir de um estandarte para as nações, para as pessoas estar com Cristo, se relacionar com Cristo, tá bom? Então diz aqui, assim também mandei ao mundo o meu eterno convênio, para ser uma luz para o mundo, para ser um modelo para o meu povo, e para os gentios, e para os gentios os procurem, para ser um mensageiro diante de minha face, preparando o caminho diante de mim. Portanto, entrai nele, entrai aqui, no convênio, né, para nós entrarmos por meio do convênio. E com aquele que vier, eu arrazoarei, como fiz com os homens em dias passados. Mostrar-vos-eis o meu forte argumento. Será que dá para argumentar com Deus? Qual que é o argumento que Deus vai trazer? Vou finalizar a mensagem, porque amanhã a gente traz o argumento do Senhor a respeito para que nós possamos ser salvos, tá bom? Então, ele vai trazer esse argumento aqui. Isso aqui me lembrou Isaías, né, capítulo 1, lá, quando o Senhor fala, vinde a mim, arguir-me, né? Ou seja, arrazoai comigo, né? Tenta debater comigo aqui, né? E não tem como debater com o Senhor. Ele tem toda a sabedoria, conforme o primeiro versículo aqui falou já, né? Ele é o poderoso que fez todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ou seja, vai com ele que você passa de ano. Vamos com Cristo e a gente com certeza vai receber o reino celestial. Tá bom? Então, essa ascensão, ela veio no momento de dificuldade à igreja. Tá bom? Essa revelação veio no momento de dificuldade, de perseguição, no momento de calúnias, infâmias, né? Fake news, né? Notícias falsas escritas no jornal. E essa notícia veio para alegrar os membros da igreja. Então, espero que essa semana nós possamos nos alegrar muito com o propósito dessa revelação. O propósito dessa revelação, o Senhor disse, que é nos alegrarmos. Espero que essa mensagem possa ter alegrado o seu coração. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.